Então, sejam bem-vindos ao PodSoulcast. E hoje, Eva, a gente estava já debatendo o assunto e pensamos, né? Por que não jogar um foguinho no parque, né? Aí, aí pensamos um tema que tu trouxe acho que é bem bom e interessante, né? Que é a vida não nos diz não. Uhum. Ou a vida nunca nos diz não. Ou se a gente fosse optar pela forma, pela, por uma linguagem positiva, sem usar a negação, a gente diria: a vida Diz sim. sempre diz sim, né? Ou, como diz a Cláudia Boatti, que é uma a criadora dos movimentos essenciais, ela diz: a vida é uma energia benigna. Ou a vida é sempre benevolente. A Isso é Cláudia, desafiante, né? a Cláudia diz, a frase completa da Cláudia, que é um dos princípios que sustentam os movimentos essenciais, é: a vida é uma energia benigna que sempre te traz a melhor experiência para o teu desenvolvimento. E quando ela me traz um monte de coisa que eu não concordo, como é que eu vou aceitar que isso é pro meu Pois é. desenvolvimento? E aí essa é esse é o grande desafio, né? De estar na vida confiando de que tudo que nos acontece Nos nos cabe. traz, nos leva para uma experiência no médio ou no longo prazo, para uma experiência de enriquecimento, de desenvolvimento e de repercussões positivas. Uhum. É, isso Então, é é. como se a gente dissesse: no fim, sempre é bom. Uhum, uhum. Só que no fim sempre é bom, é assim, tá? E durante, como é que a gente Como, fica? e eu espero esse fim Aham, de que forma? Eu aham. me impaciento até chegar ao fim, eu me maltrato, eu maltrato as outras pessoas, eu desconfio da vida, porque é isso que a gente faz. Eu revito, às vezes, nem quero entrar no processo, então É. fica estagnado, né? Uma coisa que me vem sempre no pensamento quando eu olho por esse viés, né, da vida como algo que olha para o meu bem, né? Uhum, A vida está olhando para o meu bem mesmo quando ela me propõe desafios. É interessante perceber que muitos desses processos que a gente entra através de dor, de sofrimento, de resistência, são processos que a gente nunca escolheria fazer por vontade própria, se não uhum, houvesse uma imposição de sim. circunstâncias, né? Então tem um, porque isso é, Sim, nós não nos arriscaríamos nesse tanto, não, né? o ser humano é um bicho que quando ele encontra conforto, ele faz o máximo para manter o conforto, Uhum. né? Então, sim, tem que ter algo maior que, Que traga o desconforto. que dá uma pinicadinha. E quando o desconforto e quando o desconforto está atuando, nós queremos sair dele Uhum, por razões óbvias, uhum, uhum. É, né? e este sair é onde se inicia o movimento, enfim, dos vários Sim, movimentos que fazemos, né, sim, na vida. sim. E então, isso, de novo, a gente volta para esse tópico bem interessante, para esse ponto a ser desenvolvido por nós, como seres, por mim, por ti, por todos nós, que é confiarmos na vida, da forma como ela se apresenta. E às vezes Uhum, ela se apresenta de forma uhum, muito hostil aos nossos olhos, na nossa percepção. Mas não é de verdade hostil. É a vida acontecendo. uhum. Nem sei como, nem sei como, nem sei como fundamentar isso, a não ser com a minha própria experiência e com a minha observação, Uhum, né? uhum, Então,
acompanhando as pessoas nos seus processos, percebendo o momento em que a crise se instala, e como espectadora do processo alheio, às vezes eu falo, ixi, agora o bicho pegou. Uhum. Agora aconteceu algo tão desestruturante, tão desestruturador, que ou a pessoa vai se afundar completamente, ou ela vai dali tirar o próximo grande fôlego. E talvez ela tenha ali uma experiência de antes disso e depois disso, né? Mas agora, por exemplo, nesses últimos 2 meses, eu vi coisas, assim, eu vi processos pessoais, como espectadora, vi processos intensos acontecerem e fiquei muito perplexa em alguns momentos com a coragem das pessoas em segurarem aquele mal-estar, aquele desconforto, aquela, assim, sabe, zona de conforto? Uhum. Zero. Temos conforto? Não. Não temos. Estamos respirando? Sim. Estamos só respirando, sim, só respirando. É Uhum. isso que temos, só respirar. E, sabe, a gente já conversou sobre isso aqui no Pod Soulcast, mas eu fico pensando, né? Como é interessante. A gente tem um movimento interno de exclusão deste momento. A gente tá sempre olhando para aquele momento prazeroso, bom e tudo flui, a vida, a gente vê que a vida tá andando e tal. E ao mesmo tempo, à medida que a gente vai andando na vida, a gente vê que os momentos em que a gente mais cresce é quando vem essas bolas Turbulência. na contramão, assim, Isso. que tu não Bola sabe. no peito. Mas vem no peito na cabeça tudo ao mesmo tempo, né? Porque E- bolada nas costas, né? Pode Bolada nas ser. costas é. Mas é interessante porque, às vezes, quando tu fala assim, né, da vida é benéfica, eu me vejo que a vida é benéfica num olhar muito mais amplo do que a situação, Sim. né? Ela tá olhando para um lugar muito maior, Sim. né? Sim, a vida é tal, a vida como uma observadora imparcial, talvez, dos processos individuais, ela tá vendo a causa e o efeito ao mesmo tempo. E ela tá vendo a causa da causa da causa e o efeito do efeito do efeito. Uhum. Então, ela tem todo um conjunto que se transformou na causa desse momento, e ela acompanha todo um conjunto que vai se transformar no efeito desse momento. Então, ela vê o pequeno efeito e o grande efeito. Uhum. Né? Uhum. Por isso que é importante nós sempre irmos nos dando conta de que o resultado é sempre positivo, mas às vezes esse positivo, essa repercussão de crescimento não é algo que está encostado em nós, tá muito na frente, né? E o desconforto é tão grande que a gente diz, não, dessa noite eu não passo. Então é interessante porque eu fico imaginando quem pode estar escutando a gente agora de pensar assim, mas eu não me importo com esse grande efeito. Eu me importo com o efeito comigo. E Eu daí, me importo com aqui e com o agora. meu caixotinho aqui. Uhum, E aí, eu não sei se a gente tá indo na direção certa, mas daí me vem um uhum, pouco daquele senso, não é de religiosidade, mas talvez de espiritualidade. Vamos ver se tu uhum. concorda. É uma crença que o fluxo das coisas estão indo em alguma direção necessária. De novo. É, por exemplo, eu falo por uma experiência minha própria, assim, né? Nos momentos em que eu passei por algo que me desafiou demais, o que foi um recurso para mim foi confiar ou buscar a confiança que este fluxo é necessário para alguma coisa, Uhum, né? E que cabe a mim, naquele momento, fazer aquilo. sim. Naquele momento, aquilo não se mostrava nenhum recurso para mim. Era só desafio.
Era só dor, Só desafio. tiro. E se eu fosse dançar com a dor, eu ia Uhum, pegar uma pazinha, abrir um buraquinho na terra, me jogar lá dentro, pegar, uhum, né? E o que que foi um recurso para mim nesse momento? Olhar a fé não religiosa, a fé como confiar no que eu ainda não vejo. fé que nós não chamamos de fé, a gente chama de confiança. Confiar no que eu ainda não estou vendo. Confiar no que eu não estou vendo. É isso. Tá, isso foi um recurso para ti, Foi. E, tá? e E me funcionou. muito. Uhum, Me pareceu extremamente necessário. E eu acho que esse confiar no que ainda não se vê tem um pouco desse confiar no movimento que a vida te apresenta. Porque se chegou, tem algo ali uhum, que é para ti também, mesmo que também vai ser para outros, né? Desse lugar assim. E eu acho que isso é desafiante falar. Tipo, né, pessoalmente, sem querer misturar as coisas, aí é a minha opinião. Eu sinto a espiritualidade como uma coisa importante, uhum, mas ela também ela é muito confusa com coisas dogmáticas, coisas que uhum, impõem coisas para as pessoas que não é, na minha opinião, daí já deixa de ser bom, né? sim. Mas a questão de olhar para o fluxo e para essa espiritualidade como neste lugar onde nós não estamos com as respostas prontas, há uma confiança onde eu preciso me conectar a ela, Uhum. né? E para mim essa confiança tem uma ligação com o fluxo da própria vida. Então, só é espiritual, a gente pode chamar de espiritual só por duas razões. Primeiro, porque a gente está acreditando em algo que a gente não vê. Uhum. Sim. Se a gente está acreditando em algo que a gente não vê, isso passa a ser espiritual, Uhum. no, Uhum. no nosso senso comum, Sim. né? E a outra razão pela qual, então, isso é também espiritual é porque a gente está movimentando dentro de nós isso que a gente chama de confiança. Então, porque a gente está ampliando a nossa percepção e considerando que pode haver um desfecho de crescimento, mas a gente não está vendo esse desfecho, e porque a gente coloca nisso algo de acreditar, algo de confiar, então isso passa a ser espiritual, nesse sentido. Mas não é nada religioso mesmo. Hum. É meramente a nossa capacidade de, de com a nossa observação anterior, nos darmos conta que é assim que acontece. A turbulência acontece, a gente se desconforta, a gente busca o ar aonde nem existe, mas depois acalma e o ar chega de forma natural e orgânica. Então, se a gente for olhar para todos os acontecimentos da nossa vida, é assim que é. Uhum. É assim que tem acontecido. Então, por essa razão, pela análise do histórico, e aí a gente pode estar olhando só para as nossas vidas, individualmente, mas a gente pode estar olhando Para tudo que veio para a antes. história, Uhum. né? Que as coisas vão. Turbulência, Uhum. calmaria. Calmaria. Uhum. Turbulência, Calmaria. calmaria. Né? Uhum. Desconforto, respiro. Uhum. Uhum. Então, nesse sentido, isso que a gente está falando aqui, de confiar na vida como algo benigno, significa estarmos desenvolvendo essa capacidade de não, não é de resignação, não é de resiliência, não é de acomodação, de passividade, é de Abertura. é assim agora, mas a tendência é que não seja assim daqui a pouco. Uhum. Uhum. Né? E quando a gente desenvolve essa capacidade, então, de confiar que daqui a pouco, Algo novo virá. organicamente, o conforto se instala, quando a gente acredita, quando a gente desenvolve esse recurso internamente, a turbulência não é tão desconfortável. Uhum. Uhum.
o desconforto diminui muito, Uhum. né? Porque se eu tô do teu lado no avião e eu acredito que a turbulência vai passar e tu acredita que não vai passar, Só tu quando vai chegar. sofrer muito mais do que eu. Sim, sim. Então, quando a gente desenvolve. Então, a gente está passando pela mesma turbulência, nós estamos do ladinho. Então, não é que na tua poltrona está mexendo menos, mais e na minha está mexendo menos. Não, está mexendo igual, as duas poltronas. A gente tem a mesma constituição, os mesmos órgãos, a gente está Se no morrer, mesmo morre os lugar, dois. se morrer, morre os dois. Só que se eu desenvolvi por questão, De maturidade, talvez. uma questão de Talvez já maturidade, viajou mais, porque já viajei né? mais, então já tive mais turbulências, porque percebi, então, ali com a minha análise do histórico, olho para o histórico e falo, acidentes de avião não são tão comuns assim. Ah, se eu tenho se eu tenho isso sob a minha perspectiva e e me e descanso nesse lugar, eu vou sofrer menos. Uhum. Quando a turbulência passar, eu vou respirar menos profundamente, porque eu não perdi o fôlego durante a turbulência. E talvez tu vá respirar um pouco mais profundamente, porque No tu... saco de papel. Isso, pode ser. Então, talvez até o prazer de quem sofreu menos seja maior do que o prazer de quem sofreu o prazer de quem sofreu mais seja maior do que o prazer de quem sofreu menos, Uhum. quando o conforto se instala novamente. No entanto, o sofrimento é menor para quem usa esse recurso, né? É possível que nada aconteça. Uhum. Né? Então, o que eu tenho feito? O que eu tenho, assim, quando eu vejo alguém que eu estou acompanhando em grande sofrimento, porque a vida veio e deu uma rasteira, a primeira coisa que eu falo para essa pessoa é: há um risco de morte? É verdade que isso que tu estás sentindo agora pode te levar à morte em poucas horas? É um risco que há um risco em que a tua vida, a vida como força, há um risco que a tua vida seja interrompida? Ou há um risco que a tua tristeza seja interrompida, que a tua alegria seja interrompida? Há um risco que o teu bem-estar seja interrompido? Há um risco que a tua noite de sono seja interrompida? Esse é o risco? Então tá. Então a gente vamos partir daí. Uhum. Né? Uhum. Que já é outro cenário. Que Em já, relação à morte, é outro que já cenário é outro completamente cenário, diferente. porque o que acontece é que quando a vida traz um acontecimento que quebra as nossas pernas, a sensação é de morte. Uhum. Uhum. A gente entra em defesa. A Uhum. gente entra em defesa. A gente se estrutura para não morrer. Mas é que não é verdade que a gente vai morrer. Uhum. Então, esse é o primeiro, essa é a primeira, esse é o primeiro recurso que a gente tem que desenvolver. O quanto que a minha vida está em risco. A minha vida, o quanto que ela está em risco. Verdadeiramente mesmo. Porque o Verdadeiramente. senso às vezes é de morte, É de mas é porque o morte. sistema faz isso porque essa é a informação para ele. O que ele precisa evitar a todo custo. Isso porque nós queremos só Vida. vida. Uhum. E aí parece que perder o emprego é morte. Não é verdade. Uhum. Uhum. Parece que uma doença é morte. Não é verdade. Uhum. Parece que o relacionamento Acabar. rompido é morte. Não é verdade. Então, É, essa é a primeira percepção de trazer a pessoa para a realidade. Né? é interessante até quando tem esses momentos assim, né? Depois que passa a tempestade, um tempinho, às vezes muitas pessoas pensam, eu tô melhor hoje.
Claro, claro. Né? Claro, ela não reconhece isso na hora da tormenta, mas muitas vezes depois, Uhum. ok. Sim, vivi isso essa semana aí de festas, né? O feriado de Natal com uma cliente que teve realmente, ganhou uma bolada nas costas. Ganhou aquela, sabe essa embolada que tu não. Cara, eu não tava nem jogando. Golpe do destino desavisado. Bolada nas costas. E aí, parece que Acabou. daqui não tem mais saída. Então, o primeiro recurso é: vai morrer? Isso que tu tá sentindo é morte ou é sofrimento, mas não é morte? Uhum. É dor, é frustração, é decepção. Tudo isso, é tudo isso. Então, não é negar a dor, não é negar o sofrimento, não é negar a tristeza. Não, muito pelo contrário, é se entregar para isso tudo, Uhum. mas perceber que a vida está mantida. Uhum. Uhum. E aí, o que que acontece? 1, 2, 3, 4 dias. E aí algo já começa tô misturando dores. Então tem aquela dor lá da minha infância que parece que veio com tudo agora. Uhum. Boa percepção. Então já misturamos dores. Então aquilo que é uma bolada parece que são duas. A dor é de duas boladas, mas é só uma. Então, opa, quando a pessoa diz, misturei minha dor com a minha dor anterior, eu falo, opa, isso aqui a gente já andou, a gente andou muito na direção do Uhum. crescimento. Uhum. Né? Quando a gente fala dessas dificuldades, né, dessas coisas que a vida traz, eu nem tenho ainda muita clareza como é que esse processo acontece, mas de alguma forma é quase. No trauma, tem uma fala que é assim, né? Tudo aquilo que não se completa se repete. Então, tudo que não Isso. se torna um processo completo de De gestão, dor, isso, tu toda dor que não se atravessa isso, completa. ela vai buscar meios de se repetir. Por quê? Uhum, Porque o corpo deseja completar aquela claro. sensação. Então, de certa forma, esses momentos de bola nas costas doem tanto, talvez, eu acho que tu vai concordar comigo, mas vamos lá. Elas acontecem com dores tão profundas porque nós buscamos situações para voltar àquilo que não está resolvido Perfeito. internamente. É exatamente isso. Então, a gente vai na vida, a gente nem sabe, a nossa inteligência é incrível, mas a gente põe as pessoas no nosso caminho para chegar num lugar de experimentar o que precisa ser completado, né? E é tão interessante quando a gente entra nesses processos e aceita os processos, que é isso que tu falou, né? Uhum, Vivenciar a dor, sentir a dor, saber que ela existe, não reprimir, senti-la, uhum. Usufruir. usufruir. Sim, né, é viver a dor mesmo. Viver. Não, aliás, não é vitimizar-se a dor, mas viver Não, a dor, viver. né? É. Porque tu ainda tem Não que com continuar. atitude de vítima, Isso, mas sendo uma vítima. sim, Tá mas, doendo? sim, isso. Mas quando esse processo encontra um caminho que começa nesses momentos de grandes desafios e a pessoa se encaixa no processo, geralmente no outro lado tem um lugar muito melhor do que o anterior. Muito melhor. Porque o sistema se solta, né? Perfeito? É. Exatamente. Olha como é isso. É assim. Quando, então, lá na minha, basicamente, na primeira infância, Criançada. criançada. Quando lá nos meus primeiros anos de vida, algo, o ciclo da dor e do sofrimento não se completou porque eu evitei muito Sabiamente. inteligente e Uhum, sabiamente, uhum. porque para uma criança aquilo ia me E esse é morte. desestruturar, Uhum, então eu me protejo. uhum. Então, ok, que bom que eu me protegi, mas não se completou. O ciclo da dor não se completou. É como se um fragmento de vida ficasse cristalizado no meu centro. E ele fica orbitando no meu centro. Ele fica ali rodando dentro de mim. Dá para entender, né? Sim. Fica orbitando, fica ali rodando.
um pedaço de vida cristalizado. A gente pode explicar assim. Sempre presente. Sempre presente. Esse pedaço de vida cristalizado, que a gente pode chamar de trauma, e existem os grandes, os médios e os pequenos, mas todos eles ficam orbitando e todos eles precisam completar o seu ciclo, eles têm o poder de magnetizar situações nas quais agora eu vou ativar aquela dor cristalizada. Então, a vida, esse pedaço de vida cristalizada aqui dentro de mim e a vida aqui fora acontecendo. Esse pedaço magnetiza situações de dor, da mesma dor que está cristalizada aqui dentro de mim, para que, então, eu possa concluir esse ciclo. Quando eu concluo esse ciclo agora, esse cristal, esse pedaço de vida cristalizado, se dissolve, se dilui e pesa menos no meu centro. Então, eu ganho em qualidade, eu ganho em leveza. Que foi isso justamente que é quase como se esse pedaço está aqui cristalizado e a vida aconteceu aqui, a mesma dor, fui submetida à mesma dor, não evitei, porque agora eu já não sou mais uma criança, então eu não preciso evitar essa dor, eu vivo essa dor. Então eu passo o Natal todo ali sofrendo. E aí o que acontece? Essa daqui, a atualizada, se sobrepõe sobre aquela que estava cristalizada e tem o poder de diluir. E aí a leveza se instala. Aquele pedaço de vida cristalizado não vai mais orbitar no meu centro. Que foi justamente o que, então, 2, 3, 4 dias depois, a minha cliente diz, já entendi. Sofri que nem um... Não sei. Tudo que eu podia. Tudo que eu podia, não me esquivei, fiz diferente do que eu sempre fiz, entendi, percebi, senti e agora... E agora eu posso olhar para essa dor de agora sem aquela de antes, porque aquela de antes não existe mais. Então eu só estou olhando para essa dor agora. É só para essa mesmo. E aí aqui eu posso resolver como uma adulta. Isso. Isso eu acho mais interessante, assim, né? Porque nessas horas a gente saca bem se a gente tá na maturidade ou se a gente tá na criança ainda. Exatamente. Porque a criança não vê ferramenta. Não vê ferramenta. A criança só vê o desespero do abandono da vida em relação a ela. E da quase morte chegando. Da quase morte, da morte isso, chegando. Sim. Que é aquela coisa assim, não tem saída. Eu vou perecer. Daqui eu vou perecer. E é tão interessante quando a gente consegue ultrapassar essas marcas iniciais, a partir... A vida, eu acho que é nesse lugar que é o benéfico da vida, porque ela te traz para te curar. Ela quer te curar, né? Só que assim, a gente tem a fantasia do bom no colo. Isso, mamando. E aqui, temperatura, né? tudo bom. No lugarzinho certinho. E infelizmente o nosso sistema não é assim. Não. A gente precisa... essa semana eu fiquei pensando muito nisso, né? É interessante a gente ter um mecanismo, por exemplo, como o choro, como a dor, como... Ela não é apenas uma demonstração. Tem algo fisiológico que acontece no corpo quando ele sente isso. Quando sente a emoção, quando sente a mudança da musculatura para dor, quando a nossa emoção vai para um lugar mais depressivo e esquece recolher por um tempo. Isso tudo faz parte de um processo necessário. Remédio. Né? E claro, numa sociedade... às vezes eu entro por um lugar meio conspiratório, eu não gosto disso, mas eu acho que é natural. Numa sociedade... Saia desse lugar conspiratório, por favor. É porque numa sociedade que só quer produzir, qualquer coisa não produtiva é um pecado. Isso. E aí tu não tem... E daí tu não se permite nem... Pô, o meu corpo está sentindo vontade neste momento de não socializar. De chorar. De chorar. Chorar muito. De não confiar por um tempo. Muitas coisas. Isso. Mas assim... ele tá precisando passar por algo. É só isso, né?
E é tão interessante, isso tu falou um pouco antes também, né? É que eu acho que ainda é da imagem da criança. A imagem da criança fica assim: vou conquistar a vida feliz. Vou conquistar a vida feliz. Vou conquistar a vida feliz. Então, quando algo ruim se instala, ela se desespera, porque parece que o algo ruim será a eternidade dela. Ela não vê que aquilo tem fim. Uhum. Então, ela batalha para estar no feliz, porque se ela for para tristeza, aquilo ali se estabelece. A visão mais madura é justamente de perceber que isso é um balanço. Uhum. Hora aqui, hora Isso. lá. Hora turbulência, Hora aqui, hora conforto. hora lá. Não há bem que sempre permaneça, nem mal que nunca acabe, né? Exatamente. Né? A boa notícia é nada dura para sempre. A É, má notícia é nada dura para sempre, né? é, Não é, dura para sempre. sim. Nem o bem fica para sempre instalado e nem o mal fica para sempre instalado. Uhum, E isso é uma visão, e essa é a visão da perspectiva do adulto. Só o adulto consegue lidar com isso e falar: ah, tá, é turbulento agora e é isso que eu vou viver. Eu vou viver a turbulência. Não dá de viver a turbulência sorrindo. uhum. Negando a turbulência. Uhum, Não dá. uhum, Ela está acontecendo. uhum. A dor está doendo. Né? Estamos. Então, eu... esse seria o nosso episódio especial de fim de ano. Para dar. E daí eu queria trazer um elemento que talvez não seja muito de fim de ano, ou talvez seja de fim de ano. Que eu acho que é interessante. Porque por baixo desse contraste do momento bom e do momento ruim, tá, na minha visão, uma resistência à própria morte, Uhum, né? Que os momentos difíceis nos lembram muito dela, né? sim. E uma coisa que às vezes é interessante é também utilizar esses momentos para a gente começar a entrar em conexão com esse fim, que em algum momento vai Uhum, chegar, vai chegar. né? Ninguém está fazendo uma competição para ver quais sobreviverão e quais perecerão. Todos morrerão. Mas a gente já sabe que os que sobrevivem são os que se adaptam. Sim. Mas até esses morrerão em algum momento. Mas até esses morrerão. Então, nos adaptarmos às turbulências, Hum. nos adaptarmos a esses momentos, também garante a nossa Mais. permanência, Uhum, né? uhum. Mas um dia acabou, Sim. né? Porque tem esse lugar, né? Os momentos de sofrimento são, em grande parte, uma resistência à morte, Sempre são. né? São uma resistência à Resistência à morte. Eu morte. não quero morrer, eu Não não quero quero morrer, morrer. quero que isso mude de uma vez porque isso aqui. Não quero sofrer porque eu não quero morrer. É. Uhum. E daí me vem assim, para esse momento de fim de ano, né? Como é que a gente consegue, às vezes, começar a ter uma amizade melhor com esse momento onde as coisas também se encerram, né? Como é que Uhum. a gente consegue olhar para a vida com saindo da eternidade? Da eternidade. Da fantasia, só pode ser da Da, fantasia, porque não tem outro lugar. da eternidade infantil, né? É, Do olhar infantil para a vida. Ah, como é. porque eu sinto isso. Quanto mais tu consegue se conectar com essa realidade da vida, menos os desafios são desafiantes. Uhum, Porque tu vai fluindo junto. uhum, Porque, sim, um dos resultados, em algum momento, pode ser do fim. sim, E não é isso que traz o fim. O fim já faz parte da nossa história. sim. Não é que ele pode acontecer, não, ele vai Ele vai acontecer. acontecer. Né? Né? Então, olhar para a morte como parte da vida, Uhum. incluir a morte na vida, é um pré-requisito de maturidade. Né? Quando então eu vou me dando conta de que estar vivo e estar bem vivo inclui a morte. Sim. Né? A morte está incluída no estar bem vivo. Né? E nos perguntarmos muitas vezes se nós acreditamos que a morte é um castigo, né? Que deixarmos de estar vivos é um castigo da vida para nós.
né? Ou é só parte da vida. Morrer faz parte de viver. Uhum. Não estarmos aqui em algum momento faz parte do estarmos aqui agora. E eu acho que essa é uma informação tão importante quando nós conseguimos nos apropriar dela, porque isso coloca tudo em perspectiva. Uhum. Não tem o tempo todo. Não tem o tempo todo. Uma hora o que tu é vai deixar de ser. Uhum. O que se movimenta tem um prazo para existir, porque vai acabar. Não é quando quiser, né? Uhum. E assim, claro, falando isso parece uma coisa fatalista, mas não é fatalista, é justamente o outro lado. É dizendo assim, tu tem um espaço para andar, aproveita o espaço, Aproveita o espaço. porque existe um espaço. Uhum. E esse espaço tem fim, Tem fim. né? Uhum. Então, É. tem um... Aproveita. Aproveita, porque tem um lugar aí. E aí aproveita a alegria Sim. do conforto. Aproveita a tristeza da turbulência, Uhum. do desconforto. Então, aproveita o que for, o que te for apresentado é para ser aproveitado. Aproveita. O que te for Uhum. apresentado. Uhum. Né? Porque não vai ser sempre bom, mas vai ser sempre vida acontecendo. Uhum. Então, aproveita, usufrui, né? Isso, assim, usufrui da dor, usufrui da tristeza, usufrui da alegria, usufrui, porque sempre é a vida te dizendo, vamos, Uhum. estamos. Não estaremos o tempo todo, mas agora estamos. E, Né? esses processos, né, de dor, eles não são apenas sentir. Eles são realmente um momento de caminhar para um outro lugar, né? Eles são importantes. Sempre que eu gosto de pensar nisso, né? Sempre quando se reprime a dor ou se nega a dor, se nega também uma melhoria que Uhum, viria através dela. Porque acontece isso, a gente nunca sai no mesmo lugar quando a gente enfrenta o medo que qualquer situação nos traga, né? uhum. E para mim fica o trabalho do trauma deixa isso muito claro, mas no meu próprio desenvolvimento isso começa a aparecer assim, como é, é, tem coisas que a gente só conquista na vida a partir desses momentos, assim, né? Que daí tu vai dar um passinho para cá, porra, eu ganhei um espacinho para lá, para dar Uhum. mais um passinho, e daí quando tu vê tu tá num lugar diferente, né? Que que talvez a gente não alcança por outras estratégias. Alcançamos outras coisas, mas não alcançamos o que estudar, né? Eu acho que é Uhum. talvez a melhor mensagem em relação às dificuldades, né? Tem um ganho através dos processos das dificuldades, né? Tem um ganho. E viver em paz, viver em paz significa viver, usufruir de tudo que a vida apresenta para nós. E Uhum. viver em paz significa chegar ao final do ciclo, qualquer que seja ele, pode ser de um ano que está acabando, e dizer: terminou. Aqui foi. Então é quase como se a gente tivesse sempre passando mais uma página para chegar, né, em alguns momentos ao final do capítulo e em um outro momento ao final do livro, Uhum. né? Uhum. Dessa história. Essa é uma história. Eu estar viva é a minha história sendo contada. Tu estares vivendo é a tua história sendo contada. E um dia essa história vai ser concluída. Mas enquanto ela não for concluída, é a vida pulsando. E enquanto a vida está pulsando, a gente aproveita, mesmo que seja a turbulência. Né? Então, é isso. 2022 está chegando ao final. Então a morte aí Mas, mas tá 2023. só Por começando. isso que dezembro é esse mês louco, né? Uhum. Por isso que dezembro a gente se sente, às vezes, é bem estranho viver dezembro, porque o ciclo tá um ciclo está fechando ao mesmo tempo que outro ciclo já está se abrindo. Então a gente quer concluir, porque a gente E quer iniciar. iniciar. Então a Uhum. gente fica mesmo, é um mês de transição, né?
Mas ele já está bem no finalzinho agora e 2023 está ali esperando para que a gente possa usufruir de tudo que ele nos trouxer, né? De tudo que a vida nos trouxer durante a gestão dele, essas experiências, algumas que vão ser super, que a gente vai perder o fôlego de prazer e outras que a gente vai perder o fôlego de dor. As duas estão no cardápio humano. Né? E como nós não somos aliens, não somos ETs, né? O que está no nosso cardápio humano, a gente vai usufruir. É all inclusive, né? Sim. Paga uma vez e pode usufruir de tudo. Pode usufruir de tudo. E talvez a gente já está encerrando, né? Eu sinto só que talvez seja interessante falar. Quando a gente se apresenta, né, nas dificuldades, ou as dificuldades se apresentam para a gente, é muito importante encontrar a rede de apoio, né? Sejam amigos, sejam terapeutas, sejam serviços, sejam pessoas, sejam pais, sejam mãe, então. Mas rede de apoio. Precisa. Então, perfeito. Precisamos de boas relações. Precisamos de boas relações. Aproveitem o Réveillon para cultivar boas relações. Porque a gente sobrevive muito através delas, né? Sim. Principalmente quando as coisas estão difíceis, né? Sim. Rede de apoio é um termo bastante utilizado hoje em dia, mas é só um termo moderno para falar de algo que está na humanidade desde sempre, né? Precisamos uns dos outros. Total. É isso? Isso. E aí, agradecer, né, ao Ano, te agradecer pela parceria, agradecer ao Marcelo pela parceria, muito obrigado, querido. Foi muito bom te conhecer esse ano. É bom a gente ter essas surpresas assim no meio do caminho, obrigada. Obrigado. Sempre foi muito bom estar aqui sabendo que tu estás aí, obrigada. Isso, e agradecer a todo mundo que esteve com a gente sabe que há pessoas aí do outro lado nos prestigiando desde o primeiro momento, então agradecer a todo mundo. Eu também agradeço, Eva, tua companhia, tua parceria nesse trabalho. Sim. Agradeço também Marcelo, agradeço aqui ao Matraca que tem, né, nos recebido tão bem. Sim. Eu ouvi dizer pelos corredores aqui do estúdio que ia rolar patrocínio no ano que vem, mas eu não tenho certeza ainda. Tomara. A gente vai tentando. Estamos aí. Mas, enfim, é uma brincadeira. Mas agradecemos. Eu gostaria de agradecer esse ano, que acho que foi um ano interessante, bom. E foi quando a gente iniciou esse nosso projeto aqui também, né? Vamos ver o que o ano que vem reserva. Para algum lugar vai. Sim, a gente sempre vai. O plano é dar continuidade. Sim. Se estivermos vivos. Vamos ver. Beleza? Beleza. É isso aí, então. Obrigada, João. Obrigada.